Sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico, 5 qualificações ou requisitos para ser um pastor de acordo com a Bíblia. Como ser um pastor? O que Deus exige da pessoa que quer ser um pastor? Mas um pastor chamado por Deus, e não um pastor de carteirinha, um profissional da fé, como vemos hoje. Em 1 Timóteo 3, verso 1, está escrito: esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas a partir daí, caberá uma série de requisitos que terá que preencher para ser um verdadeiro pastor. Ou, caso contrário, mais um falso profeta dentre os muitos que já tem. Eu li certa vez na internet que ser pastor é o sonho de muita gente para ter salário alto e ter estabilidade financeira. Nos tempos dos apóstolos, ser pastor era sinônimo de perder a vida, de perder a cabeça, ser perseguido, morto, e não podia ficar rico. Ficar rico às custas do Evangelho não é bíblico. Bem diferente dos dias atuais. Eu vou mostrar agora pelo menos 5 requisitos para ser um pastor, de acordo com a Bíblia e não como o sistema religioso atual. Vamos ao primeiro. Deve ser chamado por Deus. Vamos ler 1 Timóteo 4, verso 14. Paulo disse a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, veja bem, com a imposição das mãos do presbitério. Veja que o ministério de Timóteo foi confirmado e aprovado por Deus. Tem um ditado que diz que existe o pastor chamado e o chamado pastor. Pastor de carteirinha, profissional da fé. A minha irmã morava numa cidadezinha no interior do Paraná e lá tinha um mercadinho que estava fraco. Então o dono do mercado estava vendendo para ir para São Paulo estudar teologia e virar pastor. Porque é uma opção, é uma profissão. Um pastor de carteirinha que vai falar o que a carne quer ouvir, porque vai ser um pastor assalariado e vai precisar atrair público. O chamado pastoral autêntico é um dom de Deus. Efésios 4, verso 8 até o 11. O 8 diz: e pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Dom. O verso 11 confirma: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros evangelistas, e outros pastores. Veja bem, ele deu dom. Isso prova que é um dom dado por Deus. A pessoa que tem este chamado, ela sente dentro dela que tem o dom. 2. Irrepreensível. Um dos requisitos para ser pastor é ser irrepreensível. 1 Timóteo 3, verso 2 ao 5. Convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Irrepreensível. Mas irrepreensível aqui não significa que o pastor não possa ser repreendido. Significa que o pastor não pode dar motivo para ser repreendido, tanto antes de assumir a função, pois existe uma série de requisitos que Paulo exigiu. E depois que assumir a função, deverá estar dentro dos requisitos exigidos por Paulo. E um deles é não dar motivo para ser repreendido. Vamos a 2 exemplos. Gálatas 2, verso 11.
Paulo se referindo a Pedro. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Veja que lá em Timóteo, Paulo disse que o pastor tem que ser irrepreensível, não pode dar motivo para ser repreendido. E aqui Pedro deu motivo. Por isso foi repreensível, porque antes que alguns tivessem chamado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando-se, apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Veja que Paulo disse, resistir-lhe na cara, porque era repreensível. O contrário do que tinha dito para Timóteo, que deveria ser irrepreensível. Paulo repreendeu Pedro devido sua hipocrisia, porque deu motivo para ser repreendido. E Pedro era presbítero. O outro é 1 Timóteo 5, verso 19 e verso 20. Não aceites a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos. Veja bem, mandando repreender o presbítero, para que também os outros tenham temor. Isso indica que o pastor que peca não deve ser acobertado pela cúpula da igreja. E se for adultério, perderá um dos requisitos para o pastorado, marido de uma só mulher. E não poderá mais ser pastor. Poderá ter funções inferiores, como cooperador, obreiro, diácono, mas pastor não poderá mais, porque perdeu o testemunho. Mesmo que tenha se arrependido e Deus tenha o perdoado, mas não poderá mais dar conselhos e palestras para casais, porque agora alguns terão motivos para acusá-lo como alguém que não resistiu à carne. Agora o terceiro, casado. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher. 1 Timóteo 3,2. Que governe bem a sua própria casa. Veja bem, marido, e que governe sua casa, tendo seus filhos em sujeição. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 3, verso 4 e 5. Deve ser casado com uma só mulher. Se ele se divorciar ou vier de um segundo casamento, estará desqualificado para o pastorado. Se ele se separar, perderá este requisito dado por Paulo. Poderá ter cargo inferior, mas o de liderança ministerial não poderá mais, conforme eu acabei de falar. Quarto, apto para ensinar. 1 Timóteo 3, verso 2. Apto para ensinar. Tem que saber teologia, tem que conhecer a Bíblia para ensinar, para instruir, senão não tem como. Agora o quinto e último e o comentário final. Princípios morais e espirituais. Por se tratar de um dom chamado de Deus, então é algo espiritual. Então os princípios morais aqui não se refere exatamente em ser um homem influente ou ter uma formação acadêmica, persuasivo, um bom pregador, que tenha capacidade para administrar. É algo espiritual. Paulo disse que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Teologia é uma coisa, conhecimento da verdade é outra. Foi isso que Paulo se referiu aqui. Alguns aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E isso se aplica a muitas igrejas nos dias de hoje. Não é sabedoria humana, mas divina. Senão, não passa de teologia e ensinos humanos, se não houver uma atuação do Espírito Santo. Se o pastor cometer pecado grave, perde o requisito.
Quando uma pessoa comete pecado grave, leva a disciplina dada pelo pastor. Mas quando o pastor comete um pecado grave, o que deve acontecer com ele? Será se ele é blindado? Será que ele é melhor? Negativo. Pode ser disciplinado ou perder o cargo dependendo da gravidade do pecado, como o adultério, por exemplo. Davi era rei, chamado e escolhido por Deus. Nem assim ficou sem punição. Ele foi punido, pagou caro pelo seu erro e levou as consequências para o resto da sua vida. A Bíblia nos deixa claro, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que o pecado não ficará impune. Davi escondeu seu erro e foi repreendido pelo profeta. O pecado tolerado, tanto da liderança quanto dos membros, leva a igreja ao conformismo e à apostasia, como vemos nos dias atuais. As portas para o pecado na igreja devem ser mantidas fechadas e o pecado cometido não deve ser tolerado, mas disciplinado quando for necessário. Um pastor não é um homem blindado, do tipo, ai de quem tocar no ungido do Senhor. E o pastor também não é o homem que dá a palavra final em termos bíblicos. A palavra final quem dá é a Bíblia. Um pastor pode ser corrigido em qualquer situação, desde um simples erro de interpretação da Bíblia até erros graves. Tudo isso é dentro dos padrões bíblicos. A Bíblia é quem nos ensina assim. Na prática, isso não acontece nos dias de hoje, porque existem igrejas de manipuladores onde o foco principal é o dinheiro. Igrejas dirigidas por mandatários e, em alguns casos, são os próprios donos da igreja que mandam, e outros administradores da igreja, pastores marionetes, pastores fantoches, pastores boneco de manipulação, que são manipulados pela liderança. Tem coisa que eles deveriam e querem falar, mas não pode, porque são bonecos manipulados pela liderança, que só pensa em dinheiro. E isso tem bastante, poderia citar nome aqui, mas não vou, não precisa. Eu falo do que sei e falo do que tenho certeza. É isso aí, obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo.